Boa noite. Começamos hoje com um caso revelador da crise que se abateu sobre a justiça em Portugal. É a história de um empresário acusado de contrabandear tabaco em Sines. Os tribunais demoraram 4 anos a ilibá-lo do processo e quando chegou a decisão já o Estado tinha leiloado o armazém da empresa e tudo o que estava lá dentro. Uma situação insólita em que se cruza o zelo da alfândega com a lentidão da justiça. Carlos Cardoso era o dono da Sotavento, um entreposto em Sines que fornecia comida e tabaco a tripulações de barcos. Em julho de 95, funcionários da alfândega entraram-lhe porta dentro para selar o armazém e apreender toda a mercadoria. Fiquei completamente transtornado, como deve calcular. Carlos Cardoso foi acusado de contrabandear 15 contentores de tabaco e de falsificar os respectivos documentos alfandegários. Os contentores estiveram de facto armazenados no entreposto. Ao longo de um ano, saíram do armazém, supostamente para serem embarcados no Porto de Leixões e de Lisboa, mas nunca chegaram ao cais de embarque. O tabaco terá sido desviado para contrabando e aí a alfândega apreendeu a restante mercadoria de Carlos Cardoso para garantir a cobrança fiscal. Aqui surge a primeira divergência. O empresário garante que não tinha nada a ver com o transporte, nem os caminhões lhe pertenciam, mas a alfândega recorre à lei para responsabilizar Carlos Cardoso, mesmo que não tenha sido o autor do crime. Quem deve os direitos é o titular do entreposto, não é o transportador. Portanto, se o transportador desviou a mercadoria... É um problema que o dono do entreposto, o titular do entreposto, tem que dirimir com o camionista, com o transportador. E foi para garantir a cobrança fiscal que as autoridades, ainda em 95, apreenderam também a contabilidade e todo o equipamento de escritório da empresa de Carlos Cardoso. Secretárias, cadeiras, informática, tudo o que havia no escritório, máquinas de fotocópias, tudo o que lá havia, que era bastante, desapareceu. Inclusive a cozinha, todo o equipamento de cozinha que nós tínhamos numa copa ali para uso do pessoal, também desapareceu tudo. Passados 2 anos, o Ministério Público, através do Procurador Delegado em Santiago de Cacém, decide não processar Carlos Cardoso, por escassez de elementos indiciários. Mas o Procurador de Évora, superior hierárquico, decide reabrir o processo. O Tribunal de Santiago pronuncia-se contra. O Ministério Público interpõe recurso e o Tribunal da Relação de Évora volta a ilibar Carlos Cardoso. Só que todo o processo demora 4 anos e meio, período em que a empresa permanece bloqueada. O empresário não pôde pagar dívidas a credores e fornecedores, nem uma velha dívida ao fisco. De castigo, os credores pediram a falência da Sotavento e o fisco executou o edifício num leilão. Isto é um caos, é uma catástrofe, é um terremoto na vida de uma pessoa que, desde os 23 anos que estava a fazer esta empresa e que nunca recebeu um subsídio do Estado português nem da União Europeia. Portanto, foi uma catástrofe total. Depois do tribunal o ilibar, Carlos Cardoso reclamou tudo de volta, mas as autoridades recusam por causa da falência, uma injustiça aos olhos do empresário, dado que a falência se deveu ao bloqueio da alfândega e à lentidão do Ministério Público. O gabinete do Procurador-Geral, numa declaração escrita enviada à SIC, lembra que cumpriu a legalidade e sublinha que o processo fiscal e o processo criminal são autónomos. Inconformado, Carlos Cardoso recorreu por cartas ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Justiça, mas as respostas não o satisfizeram. Eu penso que a única coisa que eu posso exigir é que o Ministério Público ou o Estado, ou seja, a entidade que veio aqui promover esta situação, devolva a minha situação, devolva os meus bens, me ponha a vida a funcionar como ela estava. O empresário de Sines já decidiu processar o Estado, se não em Portugal, pelo menos em Estrasburgo, até recuperar da ruína.